Senhoras e senhores, estamos de volta. Tudo prévia do que vai acontecer, da preparação do São Paulo para a estreia de Luiz Subeldia no comando do São Paulo. Vai estrear uma bucha desgraçada, encarar o Barcelona de Guayaquil pela Libertadores em Guayaquil. Então temos assuntos. Arnaldo foi ao campo para saber as informações do time, quem deve jogar, quem não deve jogar, treinos e tudo mais. Temos outros assuntos também para falar aqui sobre o DM do São Paulo, novidades e outras cositas mais. Então venha com a gente, nos deem like, estamos tentando aí chegar a 300 mil likes. Então vai, ajuda a gente aí, pelo amor de Deus, chamem parentes e amigos. Vamos tentar chegar em 300 mil likes. E inscritos. Inscritos, claro. Likes, inscritos no canal. 300 Exato. Mil inscritos no canal. E use o cupom TRICOLOR lá na KTO, porque a KTO apoia este vídeo. Aliás, fiquem atentos no nosso Instagram, Arnaldo Etirone 1, que lá a gente vai mandar a boa. A gente está acertando todas. A gente dá uma dica, essa dica acaba virando, como aconteceu no último jogo. São Paulo vai fazer um gol no primeiro tempo. Pimba, fez. Quem foi na nossa se deu bem. Lá na KTO você pode se dar bem também, usando esse QR Code que está na tela, usando o link que está na descrição e usando o cupom TRICOLOR, para você ter 20% de bônus no seu primeiro depósito na KTO, nossa parceira. Eu estou aqui uniformizado de KTO. Muito bem, Arnaldo, vamos lá, vamos começar do começo. O Subeldia chegou, tal, tem aquelas fotos dele treinando lá no Morumbi, com prancheta, explicando, eu estou fazendo um 2 contra 3. No CT, né? No CT. Morumbi, depois a gente vai falar um pouco do Morumbi. No Brasil, desculpa, no CT do São Paulo, ainda no Brasil. Porém, a real é que treino mesmo para enfrentar dele com o time titular, quem vai jogar, quem não vai jogar, um treino e vai para campo. Não mais do que isso, certo? Um treino fora do Brasil. Nenhum treino no Brasil. Isso. Um treino e fora do Brasil. Só no Equador, no campo do Emelec. Na véspera do jogo, pouco mais de 24 horas para o jogo. A gente viu o Zubeldia, só fazendo rapidamente a recapitulação. O cara chegou ao Brasil no domingo de manhã, tomou um café, pegou outro voo de São Paulo para Goiânia, chegou em cima do jogo, assistiu o jogo do São Paulo contra o Atlético. Voltou com a delegação. Na segunda cedo, foi para o CT, conheceu as instalações, foi apresentado na hora do almoço, comandou o treino da tarde só para os reservas, os caras que não tinham jogado. Aquelas imagens que a gente viu na TV São Paulo, claro, os titulares saíram esbagaçados lá do jogo de Goiânia, no dia seguinte eles não treinam, só fazem regenerativo. Aí o treino com todo mundo, definição do time seria terça-feira de manhã, certo? Antes da viagem. Não, errado. Muita gente antecipando escalação, dando as pistas. O fato é que o Zubeldia não só não definiu o time, como ele não treinou o time, ele não esteve presente no centro de treinamento durante o treino da terça-feira. Você falou, eu fui a campo, eu fui lá, eu fui ao consulado da Argentina e à Polícia Federal, que eram os lugares em que o Zubeldia esteve na terça de manhã para obter o visto de trabalho e a permissão para estrear no São Paulo no comando do time contra o Barcelona em Guayaquil, né? Ele, durante a tarde, enquanto ele voava com a delegação para Guayaquil, saiu o registro, o BID, ele está liberado, mas ele trocou o registro pelo treino, então ele não treinou. Aliás, ele não treinou o time titular, não só isso, vários jogadores titulares também não foram para campo no treino da terça-feira, de forma a preservá-los para o que vem por aí. Com a turma toda reunida, Zubeldia, o treino apronto, com um novo sistema tático ou não, com a manutenção do sistema atual, só no Equador. Então, é uma coisa até curiosa, mas o pré-jogo que a gente sempre faz aqui, tem informações do treino e tal, não teve treino com o técnico novo em solo brasileiro desta vez. Sem treino, então, portanto, é assim que vai o nosso Subeldia para sem encarar... treino no Brasil. Ele vai fazer o treino no campo do Emelec, prévia para o jogo do Barcelona. Sem treino no Brasil. Aqui no Brasil ele só treinou lá com aquele treino para conhecer os caras e nem os caras que jogaram. Essa é a situação.
Bom, Isso. então... Na terça, nesse treino, sem ele, os auxiliares todos, né? A gente falou, são 3 auxiliares de campo, mais o preparador físico, mais o analista, foram eles que comandaram as atividades, né? Então, só para deixar claro que o Milton Cruz também esteve presente nesse treino na terça-feira pela manhã, mas ele já foi dado pelos auxiliares do Zubeldia na terça de manhã. Muito bem, então esse é o cenário para a estreia do São Paulo. Aí fica a questão, será que o Zubeldia já vai começar a impor os seus dedos no time, do jeito que ele gosta de jogar, 4-2-3-1, sei lá o quê, ou o cara vai estar com a cabeça no que ele viu lá em Goiânia e falar, peraí, quanto menos eu mexer, melhor. Essa é a questão, talvez, central de como deve ser o São Paulo amanhã contra o Barcelona, que é um time que não terá seu técnico. A gente vai falar já sobre isso. 3 zagueiros ou 2 zagueiros? Essa talvez seja a ideia mestra do jogo de amanhã, Arnaldo, como diria o próprio Zubeldia. Então, muita gente antecipando que ele vai abolir o esquema de 3 zagueiros e vai colocar o time com 3 no meio, mais ou menos como ele gostou de fazer ou se acostumou a fazer na LDU e no Lanús. Eu não tenho essa certeza. Eu imagino que o único treino com todo mundo a 24 horas da partida não seja suficiente para mudar um sistema desde a chegada. Eu faço a comparação que eu consigo fazer com o Milito, técnico argentino, que hoje treina o Atlético e está sendo todo badalado, etc. Tal. O Milito chega para treinar o time para a final do Mineiro. A primeira escalação do Milito ela é idêntica à do que o Filipão fazia. Para o segundo jogo do Mineiro, idem, próxima. E aí ele ganha com elementos, com o time meio misto em Caracas pela Libertadores, entre as finais do Mineiro. No último jogo do Mineiro, ele coloca o Scarpa no segundo tempo, ele ganha o Campeonato Mineiro. A partir do 4º jogo, o Milito começa a colocar o time do jeito que ele imagina ser o melhor. Às vezes escalando com um zagueiro só, linha de 3 com lateral e volante fazendo a linha de 3, Scarpa aberto pela ponta. Não foi rápido com o Milito, que é um técnico autoral também como o Zubeldia, mas não foi no primeiro jogo. Entende? Então, eu não imagino que o Zubeldia vai mudar de forma significativa o time. Até porque a formação do Atlético Goianiense foi a primeira vez que ela foi utilizada também, né? Aquela formação com Luciano Caleri e André Silva juntos, né? Então, eu imagino que seja mais semelhante ao que a gente viu em Goiânia do que aos times do Zubeldia do passado recente, a LDU, por exemplo. Pois é, então vamos imaginar que o Zubeldia é uma figura um pouco mais conservadora. Nem acho que seja. Não, mas por isso que eu comparei com o Milito, aspecto, entendeu? Porque o Milito também é um técnico, digamos, autoral, mas nem por isso ele na primeira partida ele já... Né? Conservador nesse sentido, não vai chegar lá e dizer, não, agora é do meu jeito, deixa que eu vou, tal. Não, né? Provavelmente a gente imagina que não seja. Sendo assim, você quer fazer o quê? Você quer que a gente tenta bolar um time agora, provar um possível time? Eu acho um exercício infrutífero. O que dá para saber? Talvez o jogador que tenha... Tem 2 jogadores que ganharam pontos absolutos no jogo de domingo, que o Zubeldia assistiu e que devem permanecer no time, que foram as novidades do Milton Cruz. Alan Franco e André Silva. Né? Então, essas foram as novidades do Milton Cruz. Eles jogaram tão bem contra o Atlético Goianiense que esses devem permanecer no time. E aí isso me indica que ele vai manter, possivelmente, me indica, a linha de 3 e os 3 na frente. Né? Eu acho que ele não tiraria Luciano ou Caleri para deixar o André Silva, porque os outros 2 também foram bem com o André Silva no último domingo. Então eu não vejo muito motivo atual para ele mexer nessa coisa que deu um primeiro cheiro. Foi a primeira vez que esse time jogou junto contra o Atlético Goianiense. Isso é a minha impressão, não é informação.
Veremos. Do outro lado, daqui a pouco a gente vai falar do DM do São Paulo, mas do outro lado, o Barcelona também trocou de treinador, foi embora o técnico que estava lá, que não estava indo mal, mas se desentendeu com a diretoria, foi embora. Chegou o Ariel Holan, chegou entre aspas, porque ele não vai treinar, não vai dirigir o time. Ainda está chegando da Argentina ainda. Ele é aquele mesmo que treinou o Santos. Isso. Então, são situações muito semelhantes até, né? Inclusive, o Barcelona tem um jogo contra o Emelec, e o São Paulo tem jogo contra o Palmeiras. Nos dois casos são clássicos. Depois desse jogo aí, desta quinta-feira, conhecido como amanhã, né? Na verdade, né, Tironi, essa semelhança, então, em tese, o Holan vai estrear no clássico contra o Emelec, não que o Barcelona esteja priorizando o jogo com o Emelec, mas simplesmente não deu tempo. O Zubeldia correu contra o tempo para estar no jogo contra o Barcelona, né? Primeiro que o Holan foi anunciado depois do Zubeldia. Então, segundo que o Holan não esteve no jogo do final de semana do Barcelona, quando o Barcelona, com um técnico interino, ganhou o duelo nacional, né? Então, digamos que o Holan esteja um pouco atrasado em relação ao Zubeldia, mas ele já está trocando ideias, né? Evidentemente, ele deve estar no estádio assistindo o jogo. Então, assim, o Barcelona talvez tenha perdido um pouco de tempo para colocar um técnico novo a tempo de enfrentar o São Paulo nesse jogo que para o Barcelona é decisivo. Só para dar um plano do Barcelona na chave, o Barcelona empatou os 2 jogos, contra o Cobresal em Calama e contra o Talleres em Guayaquil. Nos 2 jogos ele estava vencendo até os acréscimos da segunda etapa. Ele toma o gol do Cobresal numa cobrança de pênalti aos 48 do segundo tempo e toma o empate do Talleres na última bola aos 50 e tanto. Então, é curioso, né? Porque eu acho que se o Barcelona tivesse vencido os 2 jogos, esteve muito próximo de estar nos 6 pontos, provavelmente não teria trocado de técnico, né? Mas de 6 pontos viraram 2, entendeu? Ele esteve muito próximo da liderança dessa chave, né? Isso significa que esse jogo contra o São Paulo é um jogo muito importante. Não dá para empatar. Eles vão ter que ganhar esse jogo. Isso. Se empatar, não está eliminado, mas já fica bem perto da eliminação. Então tem que ganhar esse jogo. Vai ter que. O São Paulo vai enfrentar um adversário que vai vir para cima. Não vai ter como. Vai encarar. Uma vantagem não tem altitude. Não tem altitude no jogo lá em Guayaquil. Essa é uma vantagem, vamos dizer assim. Ou uma não desvantagem. Uma não vantagem para o time do Barcelona. Bom, mais notícias. DM. O DM está esvaziando. A semana passada estava uma loucura. O Carpini fez aquela lista lá com 500 caras que estavam fora. Está esvaziando agora o DM, é isso? Tá esvaziando. Um outro aspecto, né, que envolve indiretamente o DM, mas envolve Guayaquil, a estreia do Zubeldia, o elenco quase completo. Todo mundo com quem eu falei ressaltou a questão do voo fretado para Guayaquil. A mudança que isso proporcionou no São Paulo nessa temporada em relação aos voos de carreira que o time utilizava até então pela Sul-Americana e tal. Então, o São Paulo, né, é a terceira partida fora de casa, sequência. Depois vai ter mais uma sequência de 3 fora de casa. E o São Paulo saiu daqui, treinou, saiu daqui, chegou a Guayaquil rapidinho. Então, o desgaste foi amenizado. Isso indiretamente também contribui, né, para menos lá na frente, menos lesões, menos desgaste e tudo mais. O departamento médico do São Paulo, machucados, sem condição de ir a campo, né, sem condição de treinar com os demais, só 2 jogadores hoje, que não tem previsão de volta ainda, Rafinha e Wellington Rato. Esses 2 jogadores, eles poderiam até ter passado por cirurgia. O São Paulo optou por tratamento convencional. Eles só devem reforçar o São Paulo provavelmente depois da fase de grupos da Libertadores. É quase para o segundo semestre. É uma coisa radical a lesão dos 2. Por isso que eu falo da liberação do Nicão para o Atlético Paranaense, que ele era um jogador que fazia um pouco a função do Rato. Não entendi até agora. Talvez liberasse no meio na janela do meio do ano, entendeu? Aí, voltando, mas enfim. O Lucas e o Rames, são os 2 outros contundidos, já estão treinando fisicamente no campo. O Lucas, das 4 semanas previstas de ausência, já ficou fora mais de 2.
Então, o retorno dele, provavelmente, depois dessa insana maratona fora de casa que o São Paulo terá contra o Palmeiras, né? São Paulo joga contra o Palmeiras, depois do jogo contra o Palmeiras. Joga contra o Palmeiras em casa, depois é Águia de Marabá, Belém, Vitória, Salvador, Cobressal, Calama. Aí tem o jogo do Fluminense. Provavelmente o Lucas, na volta ao Morumbi, depois do Palmeiras, o Lucas estará à disposição. O Rames, cara, o Rames ficou uma semana só fora dos treinos. A lesão dele era grau 1, leve. O Rames, em tese, tem condição de ser relacionado no jogo contra o Palmeiras, na volta da delegação. Ele vai treinar a semana toda. Ele não tem empecilho clínico. Aí nós vamos ver com o do Zubeldia o que ele acha da condição física do Rames para relacioná-lo ou não na primeira partida dele como técnico de São Paulo no Morumbi contra o Palmeiras. Mas, em tese, ele teria condição de jogo na segunda-feira que vem. Né? Veremos se ele vai jogar já na segunda-feira que vem. Tem o Luiz Gustavo também. O Nestor já voltou, já está jogando, até já entrou em campo outro dia. E o Luiz Gustavo também está nessa aí. Luiz Gustavo perto. E Moreira já estão por conta do técnico achar que vale depois de tanto tempo de ausência. Mas eles já estão completamente liberados. Perfeitamente. Para fechar essa brincadeira aqui, temos imagens do Morumbi. É isso, Arnaldo? O Morumbi, o São Paulo ficou muito tempo sem jogar agora Morumbis, só volta a jogar contra o Palmeiras, aí viralizou uma imagem com o campo todo cheio de terra, com um monte de balão. Não sei se você recebeu essa imagem. Recebi. Não é fake, não. É da semana passada, era uma espécie de replantio, adubação da grama, reforma do gramado. E por que aqueles balões? Não era aniversário do Tirone. Era por conta, é uma proteção para pássaros que, nesse momento de adubagem e tal, então se o pássaro vem lá, vai bicar, estoura um balão, assusta os outros todos. O Tirone é do tempo do espantalho, colocava o espantalho. Imagina o espantalho no meio do Morumbi, gigante, não adianta. E agora já está desse jeito que vocês viram. As imagens do nosso fã do canal, que é o Paulo Mion, que foi almoçar lá no estádio, o campo já está perfeito. Então, até segunda-feira contra o Palmeiras vai ficar melhor ainda, né? O São Paulo que vai jogar nesses 2 meses poucas vezes no seu estádio, mas depois que passar essa tormenta, vai fazer muitos jogos em casa, né? Porque aí tem a volta da Copa do Brasil, a volta do grupo da Libertadores e um pouco mais de jogo no Brasileiro. Porque tem time que só joga em casa nesse momento da temporada e tem time que só joga fora. O São Paulo vai fazer 2 séries de 3 jogos fora de casa na sequência, o que é surreal. Perfeito. Muito bem. Tá aí. Dê o seu palpite na KTO. Tô uniformizado aqui, usa o cupom tricolor. Usa a hashtag não, o cupom tricolor, usa o link que está na descrição, usa o QR Code que está na tela. Certo, Arnaldo? Amanhã, depois do jogo, tem live, correto? Live, jogo às 9, live às 11, tudo no capricho. A estreia de Luiz Zubeldia, plantilla. Ideia madre. Valeu. Ideia madre. Valeu.